Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Direito Eleitoral. Eu sou o professor Marcelo Aguiar e aqui nós começamos com a nossa parte de eleições. Vamos então começar a falar sobre direitos políticos. Eu trouxe para vocês aqui alguns conceitos que vão nos ajudar aí no decorrer da aula, tá? Para que nós possamos entender um pouquinho melhor essa terminologia que também é utilizada dentro dessa aula de eleições. Bom, primeiramente nós vamos falar sobre cidadão. Tá? Cidadão, que é aquele vínculo político que conecta o nacional, e daí nós sabemos que existe diferença entre o nacional e o cidadão, né? Atribuindo os direitos e deveres de natureza política. Esse conceito nós vamos extrair do artigo 14 da nossa Constituição, né? E o nacional, na sequência, né, ou a nacionalidade, nós já vamos extrair lá do artigo 12, tá, que é justamente o laço jurídico que une as pessoas a uma determinada sociedade política, sendo a nacionalidade um pressuposto da cidadania. E por que pressuposto da cidadania, pessoal? Porque nem todo cidadão, ou melhor, nem todo nacional é cidadão, já que a cidadania ela está intimamente relacionada à capacidade de votar, à capacidade de escolher os mandatários políticos, né? E por último, nós trouxemos aí para vocês um conceito de eleitor, né? Que vem do latim elector. O eleitor, esse vocábulo eleitor designa o indivíduo que ele está apto a escolher os seus representantes políticos, tá? Na sequência nós vamos falar um pouco sobre a questão do alistamento. Alistamento sempre obrigatório para brasileiros com idade maior ou igual a 18 anos e idade menor ou igual a 70 anos. Para estes é obrigatório o alistamento eleitoral. E o alistamento facultativo? O alistamento facultativo para os menores de 16 anos, ou melhor, maiores de 16 anos e menores de 18 anos. Então, todos os brasileiros com idade entre 16 e 18 anos possuem a capacidade eleitoral facultativa, tá? Além deles, quem mais? Todos os que são maiores de 70 anos e analfabetos. Analfabetos também têm o direito facultativo ao voto. Tá? Lembrando também, pessoal, que é vedado o voto, tá? O voto é proibido para os conscritos, para os rapazes que prestam um serviço militar obrigatório, além dos estrangeiros que não podem votar no Brasil, tá? Algo bastante interessante, pessoal, e muito pouco debatido é a questão do índio nas eleições do Brasil. Tá? Os índios são obrigados a votar se tiverem mais do que 16 anos e se forem alfabetizados na língua portuguesa. Tá? Por que essa questão é tão importante? Alfabetizados na língua portuguesa. Pessoal, o artigo 5º, inciso 2º do Código Eleitoral, mostra que só podem votar as pessoas que se expressam bem na língua portuguesa. E nós sabemos que no caso dos índios, nem todo índio está necessariamente integrado e consegue falar bem a língua portuguesa ou consegue se expressar na língua portuguesa. Tá? Exatamente por isso nós vamos ver na sequência que esse direito e dever também de votar para o índio, em muitos casos, ele é relativamente flexibilizado. Tá? Então, o índio ele pode ser candidato, já que ele é cidadão, tá? Atento a essa terminologia, com todos os direitos políticos, todos, inclusive o direito de ser votado. No entanto, por conta da proteção que o Brasil dá, né, à cultura indígena, caso o índio viva na sua aldeia, segundo as suas tradições, decida viver coletivamente, né, na sua aldeia, vai prevalecer essa decisão sobre a obrigatoriedade do voto, por conta disso que nós já acabamos de falar, da proteção que a legislação brasileira dá ao índio. A Constituição garante essa proteção especial à cultura indígena, para que se impeça a imposição de regras e comportamentos estranhos à cultura indígena. Tá? Cria também alertas e barreiras à elegibilidade ao direito de votar.
Requisitos necessários ao exercício pleno da capacidade pelo índio. Tá? Idade mínima de 21 anos. Conhecimento da língua portuguesa, já vimos isso, né? Artigo 5º lá do Código Eleitoral. Habilitação para o exercício de alguma atividade útil e razoável, compreensão dos usos e costumes da comunhão nacional, isso é bastante importante também. Alistamento eleitoral facultativo aos índios que são considerados pelo Estatuto do Índio como sendo índios isolados, que vivem em comunidades isoladas, e índios em vias de integração. Pessoal, aqui a gente vai dar uma paradinha rápida para fazer uma pequena observação. O que acontece? O Estatuto do Índio divide o índio em 3 classes diferentes. Seriam os índios isolados, tá? Os índios em vias de integração e os índios já integrados. Tá? Então, os índios alfabetizados, ou melhor, os índios isolados e os índios em vias de integração, eles possuem essa capacidade eleitoral ainda mais flexibilizada, tendo em vista que são comunidades que ainda não estão plenamente em contato com a nossa civilização brasileira. Tá? Os índios alfabetizados, eles devem se inscrever como eleitores, mas não necessariamente estão sujeitos à sanção de multa por conta do atraso no alistamento eleitoral. Tá ok? Na sequência, nós vimos, né, idade para o alistamento obrigatório. É possível que isso ocorra até os 19 anos, já vamos ver o porquê. Tá? Para brasileiro nato e no caso de brasileiro naturalizado, ele tem a obrigação de fazer o alistamento obrigatório a partir de 1 ano após a aquisição, ou melhor, até 1 ano após a aquisição da nacionalidade brasileira, sob pena de multa, pessoal. Ele também recebe sanção. Tá? O que acontece com os brasileiros de 19 anos, pessoal? Coloquei aqui para vocês, atenção. Vamos ler aqui o artigo 8º, parágrafo único do Código Eleitoral, trouxe a letra da lei para vocês. Não se aplicará pena ao não alistado que requerer a sua inscrição eleitoral até o 100º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos. Pessoal, pode parecer um pouco complicado de entender isso, a letra da lei, mas eu trouxe aqui uma pequena explicação para vocês. Então, como que isso ocorre? O que quer dizer exatamente isso? Se o indivíduo completar a idade de 19 anos e ainda não estiver alistado, né? Estamos falando sobre aqueles que ainda não fizeram o seu alistamento eleitoral obrigatório, tá? Se o indivíduo completar 19 anos até uma data que seja anterior às eleições, ele paga multa se ele, por um acaso, não tiver feito o alistamento de forma tempestiva, se ele não tiver feito o alistamento dentro do prazo que o TRE impõe, antes das eleições, obviamente, para que se faça o alistamento. No entanto, se este adolescente completar 19 anos, né, a partir do dia da eleição, então estamos falando daquela pessoa, daquele indivíduo que vai fazer 19 anos numa data posterior às eleições. Então, este indivíduo só terá a obrigação de fazer o alistamento eleitoral para as próximas eleições, não necessariamente para as eleições quando ele vai cumprir, do ano que ele vai cumprir 19 anos. Tá? Ou seja, uma conta relativamente fácil. Tá? Já vimos que a cidadania ela se exerce através da capacidade eleitoral, né? Se adquirir qualidade de eleitor. A qualidade de eleitor ela vai se manifestar através daquele nosso tão conhecido documento chamado título de eleitor, e a plenitude dos exercícios políticos, ou melhor, dos direitos políticos, ela se adquire após as seguintes etapas. 16 anos, já existe a previsão de voto facultativo, vimos aqui, acabamos de ver isso, né? A previsão de voto facultativo para quem conta com 16 anos de idade. Tá? O nacional ele já pode se alistar, o brasileiro já pode se alistar aos 16 anos para poder votar. Aos 18 anos, ele não somente é obrigado a se alistar, ou 19 anos, como vimos anteriormente, né? Naqueles 2 casos específicos,
Não somente ele será obrigado a se alistar para votar, como ele também poderá ser votado para vereador, terá sua capacidade passiva de votação devidamente exercida, ele poderá fazer isso. Tá? Aos 21 anos, esse mesmo cidadão, tá, nacional, eleitor, ele também vai ter o direito, tá, já com a capacidade eleitoral ativa em dia, né, alistamento obrigatório feito, ele também vai poder ser votado para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital, prefeito ou vice-prefeito. Quando ele atingir os 30 anos, ele vai poder ser eleito para governador ou vice-governador de estado ou distrital, e aos 35 anos ele poderá ser votado para presidente, vice-presidente ou como senador. Tá? Algo bastante interessante, já vimos uma curiosidade em relação aos adolescentes de 19 anos e algo bastante interessante também ocorre com aqueles de 16 anos, né, em referência ao alistamento facultativo. Artigo 14 da Resolução 21.358 de 2003 do TSE mostra que os adolescentes que contam com a idade de 15 anos, eles também poderão fazer o seu alistamento desde que eles completem 16 anos até o dia das eleições, inclusive no dia das eleições. Tá? E aí surge aquela famosa pergunta, professor, então quer dizer que pode se alistar com 19 anos? Pode. E com 15 anos? Pode também. Tá? Desde que sejam cumpridas essas regras que nós falamos para vocês, né? Aos 15 anos, se ele tiver o seu aniversário até o dia das eleições, e aos 19 anos, caso, primeiramente, né, será obrigatório caso ele tenha que se alistar até a data do fechamento do alistamento eleitoral, ou para as próximas eleições, se o aniversário dele for após a data das eleições. Tá ok? Condições de elegibilidade, tá? Isso daí nós vamos pincelar lá do artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, tá? Referindo-se à capacidade eleitoral passiva, ou seja, o direito de ser votado, o direito de exercer o mandato eletivo, desde que reunidas todas as condições necessárias à elegibilidade do candidato e desde também de que estejam ausentes as inelegibilidades, tá? Artigo 14, parágrafo 3º deixa explícita aí algumas condições de elegibilidade, como, por exemplo, nacionalidade brasileira para natos ou naturalizados, tá? Lembrando a vocês que nós já vimos que os estrangeiros estão vedados ao voto, não podem votar no Brasil, tá? Uma particularidade bastante interessante também sobre isso, pessoal, é que para o cargo de presidente e vice-presidente da República, somente o brasileiro nato vai poder exercer a sua capacidade passiva, a capacidade de ser votado, tá? Ele tem que ser necessariamente, obrigatoriamente brasileiro nato, tá? Pleno exercício dos direitos políticos, isso também é algo bastante claro, né? Alistamento eleitoral, pessoal, não há como o candidato ser votado, exercer a sua capacidade eleitoral passiva, se ele não tiver alistado de alguma forma, né? Se ele não tiver o seu alistamento eleitoral completo. Tá? Domicílio eleitoral. Né? Domicílio eleitoral normal para todas aquelas pessoas, né, que já votam na sua circunscrição eleitoral. No entanto, para o caso daquelas pessoas que mudam de endereço, que mudam de domicílio eleitoral, elas devem ter o seu domicílio eleitoral regularizado perante a Justiça Eleitoral e dentro do prazo estabelecido pela lei. Tá? Idade mínima, pessoal. Idade mínima, fato bastante interessante aqui, que por alguns doutrinadores é criticado, mas a idade ela tem como referência a data da posse, tá? Conforme mostra ali o artigo 11, parágrafo 2º da Lei 9.504, além da filiação partidária, pessoal, que no Brasil ela é obrigatória, tá? Obrigatória para todas as pessoas que vão se candidatar, à exceção dos militares
sobre quem nós vamos ver mais à frente. Tá? Condições implícitas, pessoal, condições de elegibilidade implícitas. Por que implícitas? Porque elas não estão necessariamente expressas pelo artigo 14, parágrafo 3º, que foram essas que nós vimos agora há pouco. Tá? Então, as condições implícitas serão alfabetização. Já sabemos também que a alfabetização é condição sine qua non para que o candidato se eleja, né? Embora não esteja expresso no artigo 14, parágrafo 3º, a lei, a Constituição, ela detalhadamente fala que os analfabetos são inalistáveis, portanto, eles podem votar facultativamente, mas não podem ser votados, né? Outra condição implícita seria a escolha do candidato em convenção, também a desincompatibilização, exatamente. O candidato ele não pode estar vinculado, né, a determinados cargos ou a determinadas funções. Tá? Foto do candidato na urna eletrônica, algo bastante normal também, né, até para que nós possamos identificar o candidato, bem como a quitação eleitoral. Quitação eleitoral bastante importante também, porque o candidato ele não pode ter nenhuma pendência com a justiça eleitoral. Então, todos esses requisitos, todos eles têm que precisam ser verificados pelo candidato, pelo partido político e pela coligação, pessoal. Tá? Tem que estar presente no momento do registro da candidatura, sob pena de que a Justiça Eleitoral indefira o registro de ofício ou através de AIRC, que é aquela ação de impugnação de registro de candidatura. A gente viu que a flexibilidade vai ocorrer apenas na questão da idade, que normalmente ela é aferida no momento da diplomação. Tá? Condições de elegibilidade e inelegibilidade, embora os nomes se pareçam, são diferentes, pessoal, são situações diferentes. O que se refere a condições de elegibilidade são os requisitos que o nacional deve possuir para que ele concorra validamente às eleições. E no caso da inelegibilidade, são as restrições que o nacional vai ter a sua capacidade passiva, o nacional vai ter em relação à sua candidatura. Então ele pode sofrer inelegibilidade por conta de uma sanção, que seja decorrente de um ato ilícito, por exemplo, que ele cometeu, ou pode ser por alguma incompatibilidade relativa, por exemplo, a algum cargo da qual ele não tenha se desvencilhado dentro do período legal para que ele fizesse isso, né, antes das eleições. Tá? As inelegibilidades elas são consideradas primariamente pela Lei Complementar 135 de 2010. Essa lei deu uma nova cara, uma nova leitura para a Lei Complementar 64 de 90, né? Além do artigo 14, parágrafo 7º da Constituição e algumas outras legislações esparsas que temos aí, né, que regem sobre o tema, sobre a questão de inelegibilidade, que é bastante importante aqui dentro da Justiça Eleitoral, tá? Sobre filiação partidária, pessoal, uma das condições de elegibilidade explícita, como nós vimos lá ao considerarmos ali o artigo 14, parágrafo 3º da nossa Constituição, tá? Não pode ser atingida isolada, mas de forma cumulativa, já que todos os requisitos eles precisam estar presentes e não somente a questão da filiação. Veda-se a filiação, ou melhor, a candidatura avulsa no Brasil. Todo e qualquer candidato ele precisa estar filiado a um partido político. Tá? O Brasil é um dos poucos países que permite, ou melhor, que não permite que o candidato ele faça uma candidatura avulsa. Eles têm cerca de mais ou menos, né, de acordo com a doutrina, aproximadamente 20 países ao redor do mundo que não permitem. Os demais permitem, inclusive países como os Estados Unidos permite a candidatura avulsa. No Brasil é proibido, ele precisa necessariamente, obrigatoriamente estar vinculado a um partido político. Tá? Para concorrer ao cargo eletivo, ele tem que estar vinculado a esse partido por um período mínimo de 6 meses. Pessoal,
mínimo de 6 meses, tá? Luz vermelha em cima dessa questão, pessoal, bastante recorrente em algumas provas, tá? Por quê? Porque até poucos anos atrás esse período era de 1 ano. O período mínimo era de 1 ano. E ele foi alterado há pouco tempo, tá? Então, para que sejam adotados prazos superiores a 6 meses, o partido deve estabelecer isso dentro do seu próprio estatuto. E pode menos de 6 meses, professor? Não, não pode. Tá? Pode mais de 6 meses. Menos não pode. Tá? Mais do que 6 meses ou mais, desde que o prazo superior a 6 meses esteja estabelecido no estatuto do próprio partido. Tá? Outro fator bastante importante, observação também que devemos manter como luz vermelha, pessoal, é proibida a alteração desse prazo, tá? A alteração do prazo no estatuto do partido no ano eleitoral. Não se pode fazer essa alteração no ano eleitoral. E quando ocorrem fusões, quando ocorrem uniões de partido, quando ocorre algum tipo de incorporação, permanece o tempo da filiação partidária, permanece o tempo original. Eu não vou perder prazo por conta desta filiação partidária ou por conta dessa fusão de partidos, tá? O assunto da sequência é muito importante também, duplicidade de filiação partidária, e vamos ver que isso pode, né, dependendo da situação, se o candidato não der a devida importância, ele pode perder a sua candidatura, tá? Porque o candidato que se filia a um outro partido diferente daquele que ele originalmente pertencia, ele tem a obrigação, um prazo curtíssimo, né, para fazer isso, ele tem a obrigação de não somente comunicar o partido, como o juiz da respectiva zona eleitoral, para que se possa cancelar aquela filiação anterior. Ele tem 1 dia para fazer isso. Tá? Prazo bastante curto, e ele tem que fazer isso no dia imediato à filiação ao novo partido. Tá? Se ele não fizer, o que acontece? Pessoal, dupla filiação partidária e, como sanção, ambas as filiações podem ser anuladas. Tá? O que, obviamente, pode fazer com que o candidato deixe de ter a sua capacidade passiva em dia. Tá? Sua capacidade eleitoral passiva em dia. Filiações especiais. O que nós temos como filiações especiais? Primeiramente, vamos falar dos militares, pessoal. Enquanto eles estiverem efetivamente prestando serviço militar, eles não podem, estão proibidos de se filiar a qualquer partido político. Mas, professor, eu conheço um político que ele é também militar. Sim, pessoal. O que acontece com os militares? Primeiramente, eles não são alistáveis, tá? Porque eles não podem pertencer a partido algum, mas a escolha deles pode ser feita dentro da convenção partidária, com a escolha deste candidato, com assinatura de ata, enfim, mas na convenção partidária, não através de filiação, tá? E como que isso é feito? Só pode ser feito com o militar que conta com mais de 10 anos de serviço na corporação, tá? Mais de 10 anos de serviço como militar. Todos aqueles que possuem menos de 10 anos de serviço como militar, eles, para se candidatarem, precisam de se afastar definitivamente, isso mesmo, definitivamente, da atividade militar. Eles só podem fazer isso, e também com algumas restrições, se contarem com mais de 10 anos de atividade militar. Tendo mais de 10 anos, ele vai ser agregado pela autoridade superior para passar ao quadro de inativos no ato da diplomação, caso esse militar, obviamente, seja eleito. Tá? E uma vez agregado pela autoridade superior, ele vai deixar de ocupar aquele lugar que ele possui dentro da escala hierárquica, né, da corporação militar, mantendo-se lá nessa corporação apenas para fins administrativos. Tá? Mas, como eu disse para vocês, isso comporta algumas restrições. Ele não pode, por exemplo, ele fica proibido de usar a farda da corporação, ele fica proibido de usar a arma, né, caso possua. Ele também deverá se afastar de qualquer
atividade militar, porque o exercício da atividade militar dentro desse período fará com que cause incompatibilidade. E ele poderá perder aí o seu registro de candidatura ou eventualmente perder o seu mandato. Tá? Um policial militar que exerce função dentro do comando, função interna, né, ainda que seja uma função de chefia, tá? Onde na corporação onde ele presta serviços, ele também tem que se submeter ao prazo de desincompatibilização. Ele precisa se afastar desse cargo se desejar se eleger. Tá? Policiais militares da reserva, pessoal, não estão sujeitos a essas normas. Tá? Todas essas regras aí que nós acabamos de abordar, elas não vão servir para os militares da reserva. Tá? E como que funciona, pessoal, em relação aos bombeiros? Tá? Bombeiros, sabemos que temos aí bombeiros civis. Tá? Então, se forem militares, bem fácil. Eles vão ter que obedecer a regra dos militares. Tá? Os militares da ativa. Tá? Se forem da Defesa Civil, eles têm que obedecer à regra comum de filiação partidária, que é aquele prazo que estabelece ali o mínimo de 6 meses para a filiação antes das eleições. Tá? Membros do Ministério Público, pessoal, via de regra, membros do Ministério Público não concorrem mais a cargos eletivos, pessoal. Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, a linha E da Constituição, tá? Eles não só não concorrem a cargos eletivos, como também não concorrem a outros cargos eletivos dentro do próprio Poder Judiciário, como, por exemplo, juízes e membros do Tribunal de Contas, tá? Para concorrerem, pessoal, o que precisa esse membro do Ministério Público fazer? Ou ele se exonera ou aguarda aposentadoria. Do contrário, ele estará impedido, tá? Magistrados e membros do Tribunal de Contas. Tá? Para que eles se elejam, para que eles se dediquem à política, eles têm que se desvincular também definitivamente do cargo. Definitivamente. Tá? É proibida a filiação partidária para eles e, se existir, ela vai ser extinta. Tá? Como que eles vão poder fazer isso? Assim como nós abordamos lá atrás, né, a questão dos membros do Ministério Público, para eles também será possível se exonerarem ou desde que estejam aposentados. E daí, nesse caso, né, o prazo deles de filiação vai ser um prazo estabelecido ali pela Lei 64 de 90, prazo próprio para eles, que é um prazo de 4 meses, caso seja o cargo pretendido de prefeito ou de vice-prefeito, e de 6 meses para o cargo de vereador. Tá? Pessoal, isso era o que nós tínhamos para hoje. Eu deixo aqui para vocês o meu contato, caso tenham alguma dúvida e desejem manter contato. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês e desejo a todos bons estudos.